Bom, senhores, retornando após nosso intervalo, retornando ao processo 00058068254-2013-92, edição de resolução que regulamenta a apresentação de informações relativas à movimentação aeroportuária. Trata do presente processo de nova proposta de resolução que regulamenta a apresentação de informações relativas à movimentação aeroportuária pelos aeroportos. Também encaminha a minuta de portaria, estabelece a estrutura e os procedimentos para a apresentação das referidas informações. Dos fatos, a primeira versão da resolução, que regulamenta o envio dos dados referentes à movimentação aeroportuária, foi apresentada pela deliberação da diretoria em 17 de março de 2015, que aprovou sua submissão à audiência pública por 30 dias. Uma nova versão da resolução foi consolidada pela Gerência Técnica de Informações e Contabilidade dessa agência, em vista da extensão das alterações realizadas, entendeu-se necessária nova submissão à audiência pública. Cabe esclarecer que essa nova versão inclui parte das contribuições propostas pelos participantes da audiência pública 04, ocorrida no período de 6 de abril a 20 de maio de 2015, pelas gerências da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos e pela Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, além de outras melhorias regulatórias promovidas pela unidade técnica que fechou a referida minuta. As alterações tiveram como propósito adequar a proposta de resolução novo enfoque da agência na execução de atividades relacionadas à gestão da exploração de infraestrutura aeroportuária e organização e tratamento das informações coletadas. Visando a harmonização do ato normativo proposto com os direcionadores de projeto de gestão da exploração aeroportuária, foram incluídos na minuta de resolução os aeroportos não concedidos com movimentação atual de aeronaves nos voos regulares previstos superior a 10.000. A busca por uma regulação harmônica para todos os aeroportos públicos, respeitando as características intrínsecas de cada regulado, é essencial, pois para os usuários de serviço público, o relevante é obter um serviço de qualidade independente da forma de exploração do aeroporto. Diante da regulamentação proposta, será possível identificar as ineficiências e gargalos, bem como subsidiar a reformulação de estratégias por parte da ANAC e da SAC, também para os aeroportos não concedidos. Com o recebimento das informações previstas na resolução, a ANAC poderá apurar a demanda de passageiros, a movimentação de aeronaves no sistema de pista e nos pátios das aeronaves dos aeroportos concedidos, possibilitando a aferição do disparo de gatilho de investimento, bem como o nível de saturação dos aeroportos não concedidos, servindo desta forma como subsídio de estudo para a tomada de decisões. Ademais, as informações de movimentação aeroportuária serão relevantes para o processo de definição do tamanho da amostra necessária para a realização da pesquisa de satisfação de passageiros, aferição dos indicadores de QS, atualmente realizados nos aeroportos concedidos, que compõem o fator Q do reajuste tarifário. As principais mudanças promovidas no texto da resolução estão associadas à estrutura e ao desenvolvimento do texto, ao universo de regulados afetados pela norma, à definição de um novo critério de abrangência dos aeroportos, que determina quais são os aeroportos afetados pela resolução, à definição de prazos de adequação dos aeroportos, períodos de transição à norma, escalonados no tempo, conforme o critério de abrangência dos aeroportos, e a definição de novos prazos específicos para a apresentação das informações nos relatórios previstos na nova minuta de resolução. Em relação à mudança no critério de abrangência dos aeroportos, que determina quais aeroportos serão afetados pela resolução, que antes utilizava a movimentação de passageiros e agora propõe-se a utilização da movimentação anual de aeronaves em voos regulares, a alteração tem por objetivo utilizar uma variável de corte que fosse menos suscetível às oscilações de mercado, visando reduzir a probabilidade de um aeroporto passar a ser ou deixar de ser afetado pelas obrigações impostas pela resolução, devido a variações não relevantes na demanda de passageiros. Ademais, o número de pousos e decolagens é mais fácil de ser monitorado que o número de passageiros processados. Quanto ao aumento do número de aeroportos que deverão apresentar o RMA, a ANAC, esta alteração vem ao encontro das contribuições recebidas pela ANAC na audiência pública 04, a partir de qual foi sugerido por representante da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda que fosse ampliado o número de aeroportos abarcados pela resolução para aeroportos com processamento superior a 1 milhão de passageiros. Dessa forma, ajustou-se o número de movimentação anual de aeronaves de voos regulares de tal forma que abarcasse esse conjunto de aeroportos, no caso, 10.000 movimentos anuais. Em relação às mudanças no período de adequação dos regulados à norma e aos prazos para apresentação das informações, as alterações tiveram dois objetivos principais. Tornar o prazo para apresentação das informações mais racional, a partir de prazos que utilizem como referência a data de publicação da portaria ou da própria resolução, excluindo do texto da minuta de resolução anterior datas específicas para a apresentação das informações, pois não levam em consideração quando de fato a resolução ou a portaria serão publicadas, o que poderia tornar determinadas cláusulas inócuas.
E 2, tornar o período de adequação dos regulados à norma e do recebimento e análise das informações pela ANAC mais gradativo ao longo do tempo, levando em consideração a necessidade de estruturação dos regulados para a apresentação das informações, os custos envolvidos e o número de regulados que apresentará as informações à ANAC. Em relação ao conteúdo das informações que devem ser prestadas à ANAC, as mudanças foram em menor escala, destacando-se a exclusão da exigência de prestação de informações relativas à cobrança de tarifas aeroportuárias e a simplificação das informações exigidas a respeito do transporte de cargas. Resolveu-se retirar as informações relativas à cobrança de tarifas dessa resolução, tendo em vista que essas informações estão em sistemas diferentes dos aeroportos, com perfis temporais diversos. Constatou-se que exigir o envio conjunto dessas informações poderia prejudicar a qualidade e tempestividade da informação enviada. Pretende-se, em breve, regulamentar o envio das informações tarifárias, contemplando as necessidades de eventuais regulamentações que permitam o gerenciamento tarifário e a necessidade de fiscalização pela SAC de qualquer recolhimento. Diante do exposto, apresenta-se o referido processo para a deliberação da diretoria colegiada, de modo a aprovação da nova proposta de ato normativo a ser submetido em audiência pública, por meio de intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias. Alguma dúvida no relatório, senhores? Não? Não. Então, passando ao voto, conforme relatado, trato o presente processo de nova proposta de resolução que regulamenta a apresentação de informações relativas à movimentação aeroportuária pelos aeroportos. Encaminha também minuta de portaria que estabelece a estrutura e os procedimentos para a apresentação das referidas informações. Essa proposta passou pela avaliação das diretrizes de harmonização regulatória estabelecidas no âmbito do projeto prioritário Gestão da Exploração Aeroportuária, de modo a ser aplicável não apenas aos aeroportos concedidos, mas também aos aeroportos não concedidos com movimentação de aeronaves de voos regulares superior a 10.000, conforme aqui citado. A primeira versão da resolução já foi para audiência pública. Em vista da extensão das alterações, estamos sugerindo que submeta nova audiência pública. As principais mudanças foram aqui relatadas. Dessa forma, e o texto está sendo trazido por mim, esse processo está sendo trazido por mim, por eu ter sido o relator originário do processo, tendo em vista ter sido patrocinador do projeto prioritário de gestão da exploração aeroportuária. Como ele volta, termino de fechar esse processo. Ante o exposto, e considerando a nota técnica da SRA, de 5 de janeiro de 2016, voto favoravelmente à aprovação da proposta de ato normativo a ser submetido em audiência pública, por meio de intercâmbio documental, pelo prazo de 30 dias. Como eu voto e pergunto aos senhores se acham que precisa fazer audiência presencial neste caso também. Poderia ser feito também. Eu acho que seria viável, a gente vai na mesma linha das outras, né? Não tinha colocado isso no voto, mas podemos incorporar. Ok? Ok. Doutor Passos? Superintendente não se manifestou lá atrás, então acho que a gente pode... Ele vai para consulta pública porque foram feitas novas mudanças. Novas alterações. E depois procuradoria. Depois procuradoria para o final. Tá bom? Uhum. Então, aprovado, então, a colocação de audiência pública por meio de intercâmbio documental por 30 dias e a realização de uma audiência pública presencial. Perfeito? Aprovado, então. Muito obrigado. Relatoria do diretor José Ricardo Botelho de seus processos extra-pauta. Presidente, na primeira leva que eu trago aqui são esses 22 processos extra-pauta, todos vinculados entre si, todos com o mesmo assunto, e eu gostaria de saber da possibilidade de ler apenas um relatório com o voto. Eu lerei também o número do processo interessado, já que a decisão é semelhante para todos eles. Não. Os 22 processos e... Acho que está ok. Alguém tem algum contrário, senhores? Não? Por favor, diretor. Processo 00065 144197 /2014-47, interessado Guilherme Monteiro. Processo 00065 167260 2014-13, interessado Nilson Adão de Oliveira. Processo 00065 005 962 2015-95, interessado Maxwell Moreira. Processo 00058 043
806-2015-17. Interessados: Buriti Imóveis Limitada, Rodolfo Gomes Pelissari, Fábio Mendonça Oliveira. Processo 00058-058-574-2015-17. Interessado: Neivaldo Paulino. Processo 00058-059-227-2015-91. Interessado: Alain Furlan. Processo 00058-085-565-2015-26. Interessado: Reginaldo Vieira Rodrigues. Processo 00058-082-573-2015-72. Interessado: Renilton Alves dos Reis. Processo 00058-082-576-2015-14. Interessado: Rodrigo Alves Carrijo Andrade. Processo 00058-003-623-2016-44. Interessado: José Tomás Damari da Silva. Processo 00058-003-632-2016-35. Interessado: Rodrigo Guimarães Torres. Processo 00058-003-641-2016-26. Interessado: Júlio Atílio Pietro Longo. Processo 00058-003-660-2016-52. Interessado: Bruno Novakovski. Processo 00058-003-667-2016-74. Interessado: André Batista Reis. Processo 00058-003-680-2016-23. Interessado: Pedro Orsi Vieira Ramos Pereira. Processo 00058-003-683-2016-67. Interessado: Giovanni Luvisotto. Processo 00058-003-706-2016-33. Interessado: Matheus Carvalho Sadala. Processo 00058-011-782-2016-12. Interessado: Rodrigo Guimarães Torres. Processo 00058-011-785-2016-56. Interessado: Marcos Aurélio Bastianic Nicola. Processo 00058-011-786-2016-09. Interessado: Reginaldo Vieira Rodrigues. Processo 00058-011-803-2016-08. Interessado: Gilvan Amâncio Ferreira Filho. Processo 00058-058-669-2015-10. Interessado: Mário Rafael Suchara. Objetivo: foi submeter à deliberação da diretoria análise de petição de isenção de cumprimento de requisito constante dos parágrafos 61.213 A2, item 2, 61 e 61.213 A3, item 2 do RBAC 61, licenças, habilitações e certificados para pilotos. Os interessados anteriormente relacionados apresentaram pedidos de isenção de cumprimento de requisitos constantes nos parágrafos já mencionados, de forma que lhe possibilitem receber os treinamentos de solo e de voo para a concessão de habilitação de tipo ministrado por um PC ou PLA habilitado e qualificado, mesmo existindo CETAC certificado ou validado pela ANAC. Os pedidos foram formulados com fulcro nos termos do RBAC 11 e, em linhas gerais, foram fundamentados em argumentos como disponibilidade de datas para a realização dos treinamentos, incapacidade financeira do candidato a arcar pessoalmente com os custos, dificuldade ou impossibilidade na obtenção de visto necessário para entrada no país onde estão localizados os CETACs.
A área técnica responsável emitiu, em todos os casos, parecer pelo indeferimento da solicitação, entendendo que a argumentação apresentada não era suficiente para justificar a concessão de isenção de cumprimento de regra peticionada. Em alguns casos foi ressaltado que o deferimento do pedido não guardaria o princípio da isonomia quando comparado com os demais pilotos. Considerando que a PF, junto à ANAC, manifestou-se no sentido de que é da competência da diretoria colegiada a decisão das petições de isenção, mesmo naqueles casos em que a área técnica já identificou que não há garantias quanto à manutenção de um nível de segurança aceitável, a SPO encaminhou todos os processos com parecer desfavorável ao deferimento do pedido. De forma sucinta, objetiva, conjunta ao relatório. Vale lembrar que esses equipamentos que nós estamos negando, eles continuam mesmo com a mudança como tipo, por isso que eu estou trazendo para cá, tá? Porque nós fizemos aquela, com a votação do 61, muitos passam para a classe, mas esses que aqui estão continuam como tipo. Por isso que nós estamos mantendo. É o relatório, presidente. Só para ter certeza aqui de qual ponto que é tratado, é o parágrafo 1, né? Requisitos constantes no parágrafo 61, 213, alfa 22, item 2, 61, 213, A32. Então, o pedido é que possa haver o treinamento de solo e de voo para concessão de habilitações de tipo, ministrado por um PC ou um PLA, habilitado e qualificado, mesmo existindo centro de treinamento certificado validado pela ANAC. Então, tá ok. O nosso entendimento é porque mesmo com a mudança que foi feita hoje, que é aprovada hoje, eles continuam sendo tipo. Todos os demais que não eram tipo, passaram para a classe, nós deliberamos aqui, eu estou retornando para a área técnica. Perfeito. Alguma outra dúvida, senhores? Não? É claro. Pode, por favor, diretor. Considerando que a área técnica manifestou-se desfavoravelmente à concessão das solicitações, a meu ver, não resta outra alternativa a não ser opinar pelo indeferimento dos pedidos de isenção de cumprimento dos requisitos do RBAC 61, considerando que nos termos do parágrafo 1125b, item 5, seria a condição necessária que fosse demonstrado que o deferimento não afetaria a segurança das operações e ou que as ações tomadas pelo peticionário são suficientes para prover um nível de segurança equivalente àquele provido pelo requisito da qual a isenção é pretendida, o qual não foi observado em nenhum dos casos. Volto a mencionar, isso diz respeito porque nós mantemos a preocupação com a segurança neste caso aqui, porque eles continuam como tipo, e como voto, acompanhando a área técnica. Como votam, senhores? Eu acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado, então. Bela atacado. Você chama o processo onde? Pode prosseguir, diretor. Nós temos o extra-pauta, também o interessado é o Daniel Pisani Dias, processo 0058011-777/2016-18. Eu posso proceder com a leitura dos demais também, ou há necessidade de, a cada um, acho que todos já estão extra-pautas, todos os diretores estão de acordo, né? Já deliberamos sobre a inclusão de todos os extra-pautas. Todos eles, né? Em janeiro de 2016, o senhor Daniel Pisani Dias apresentou o pedido de isenção de cumprimento dos requisitos constantes no parágrafo 61.215 do RBAC 61, de forma que ele possibilite receber os treinamentos de solo e de voo requeridos para revalidação da habilitação do tipo F1000 ministrado por um CETAC não certificado ou validado pela ANAC. O pedido foi formulado com fruto nos termos do RBAC 11 e foi fundamentado no fato de que atualmente não existe CETAC certificado ou validado para a ANAC para o treinamento requerido. A área técnica responsável emitiu parecer pelo indeferimento da solicitação, tendo em vista que o CETAC indicado pelo requerente não possui nenhum reconhecimento formal da ANAC para ministrar o treinamento de tipo F100, bem como os simuladores de instrução também não possuem validação da ANAC. Considerando que a PF junto à ANAC manifestou-se no sentido que é da competência da Procuradoria, o SPO encaminhou o processo com parecer desfavorável ao deferimento do pedido, conforme o despacho número 64. De forma sucinta e objetiva é o relatório. Dúvidas, senhores? Só corrigindo o F100, tá? Pode prosseguir, diretor.
Considerando que a área técnica acredita que a argumentação apresentada não é suficiente para justificar a concessão de isenção de cumprimento da regra peticionada, a meu ver, não resta outra alternativa a não ser opinar pelo indeferimento do pedido de isenção solicitado por Daniel Pisani Dias. É como voto. Aprovado, senhores. Acompanho o relator. Aprovado. Próximo processo, diretor. Guilherme Amaral Silveira. Interessado Guilherme do Amaral da Silveira. Em agosto de 2015, o senhor Guilherme do Amaral Silveira apresentou pedido de isenção de cumprimento dos requisitos constantes no parágrafo 61.145-A1, item 1B do RBAC 61, de forma que lhe possibilite receber a licença de piloto de linha aérea sem que demonstre todos os requisitos de experiência. O pedido foi formulado com fulcro nos termos do RBAC 11 e foi fundamentado no fato de acreditar que seu currículo, entre aspas, seu currículo de alta qualidade e a ausência de eventos negativos na sua carreira aeronáutica estão alinhados com as prerrogativas que a licença de piloto de linha aérea confere. A área técnica emitiu parecer pelo indeferimento da solicitação, entendendo que a argumentação apresentada não era suficiente para justificar a concessão de isenção. Considerando o já mencionado pela Procuradoria Federal, isto veio de que a competência da diretoria colegiada, a SPO encaminhou o processo com parecer desfavorável ao deferimento do pedido. De forma sucinta, é o relatório. Dúvidas, senhores? Pode prosseguir. Considerando que a área técnica acredita que a argumentação apresentada não é suficiente para justificar a concessão da isenção de cumprimento de regra peticionada e, a meu ver, de forma correta, não resta outra alternativa a não ser opinar pelo indeferimento do pedido de isenção solicitado por Guilherme Amaral da Silveira. É como voto. Aprovado. Aprovado todos. Diretor Fenelon? Aprovado. Próximo processo, por favor, diretor. Interessado Lucas Meneiro da Silva. Presidente, esse eu vou retirar de pauta, porque há um erro no voto. Voto, tá? O de Lucas Meneiro da Silva. Ah, tá, Deixa eu já só entendi. pedir para a assessoria, Já entendi. entendeu? Se quiser, Eu vou só pedir para a assessoria dar uma olhada. para verificar, de repente, se quiser corrigir antes do término. Interessado LPRO, Centro de Treinamento de Aviação Civil, é o próximo. Em maio de 2015, a LPRO, Centro de Treinamento da Aviação Civil, apresentou pedido de isenção de cumprimento dos requisitos constantes no parágrafo 142.25 e 142.65G do RBAC 142, de forma que ele possibilite reduzir a carga horária de seu programa de treinamento de voo de tipo H350, bem como ministrar separadamente o treinamento de solo e o treinamento de voo do citado curso. O pedido foi formulado com fulcro nos termos do RBAC 11 e seu objetivo visava proporcionar condições isonômicas de atuação entre a peticionária e outras entidades certificadas pela ANAC, tanto pelo RBHA 141 quanto pelo RBAC 142. A área técnica emitiu parecer pelo indeferimento da solicitação, entendendo que a ANAC já havia tomado as ações necessárias para corrigir a distorção, bem como considerou prejudicada a solicitação de isenção referente ao parágrafo 145.62G por decisão da SPO, a qual foi notificada aos operadores interessados conforme cópia dos ofícios que foram juntados aos autos. De forma sucinta, é o relatório. Dúvidas, senhores? Pode prosseguir, então, diretor. Considerando que a área técnica acredita que a argumentação apresentada não é suficiente para justificar a concessão de isenção de cumprimento de regra peticionada, a meu ver, não resta outra alternativa a não ser opinar pelo indeferimento do pedido, já que os autos estão bem instruídos, razão pela qual considero razoável o indeferimento da solicitação feita pela LPRO, Centro de Treinamento de Aviação Civil Limitada. É como voto. Acompanho o relator. Acompanhando. Está aprovado. E o último. Tá. Vou retornar o voto do Lucas. Lucas Meneiro da Silva, era interessado.
O relatório, em novembro de 2015, Lucas Meneiro da Silva apresentou o pedido de isenção de cumprimento de requisito constante no parágrafo 6181, itens A2.1, A2i do RIBAC 61, de forma que ele possibilite usufruir da redução de horas de voo de instrução para receber a licença de piloto privado de helicóptero, mesmo não possuindo a experiência requerida. O pedido, como já dito nos demais, também foi formulado com fulcro no RBAC 11. E fundamentado no fato de acreditar que, entre aspas, a experiência como piloto de avião superior, porém diferente, ao exigido na legislação supracitada, é suficiente para garantir que os padrões de segurança não serão reduzidos. A área técnica também emitiu parecer pelo indeferimento da solicitação, entendendo que a argumentação apresentada não era suficiente para justificar a concessão de isenção de cumprimento da regra peticionada, especialmente porque o deferimento do pedido não guardaria o princípio da isonomia quando comparado aos demais pilotos. É o relatório de forma sucinta. Algum comentário? Pode prosseguir, então. Considerando que a área técnica já apresentou sua argumentação e com a qual eu concordo, razão pela qual acredito que a argumentação apresentada não é suficiente para justificar a concessão de isenção de cumprimento, voto pelo indeferimento do pedido feito por Lucas Meneiro da Silva. Aprovado? Aprovado. Aprovado, então. Esse foi o último, doutor? Último. Não, faltou para a Amazônia. Para a Amazônia, Táxi Aérea Limitada. Trata-se de isenção de solicitação de isenção de cumprimentos dos requisitos técnicos operacionais para operação em pistas de pouso e decolagem não registradas pela empresa Para a Amazônia Táxi Aérea Limitada. A solicitação teve origem após verificação pela ANAC de que a empresa havia celebrado contratos para a prestação de serviço de transporte de passageiro e carga em pistas não homologadas pela agência. Foi constatado que a empresa estava operando em desacordo com os parágrafos 91.102d do RBHA 91 e 135.229A do RBAC 135. A empresa justificou seu pedido informando que a isenção é necessária para possibilitar o cumprimento de cláusulas de contratos assinados com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, para atender situações emergenciais de transporte de pessoas ou suprimentos para a proteção de vidas. A empresa anexou ao pedido cópia de 3 contratos. Contrato com a FUNAI, contrato com a CESAI, contrato com a CESAI número 02. Em resposta à solicitação da empresa, a Gerência de Vigilância da Aviação Geral encaminhou o ofício 249, solicitando informações adicionais para viabilizar a análise do pedido, incluindo informações sobre a contrapartida para que o nível de segurança operacional seja mantido durante as operações, a relação dos pilotos e aeronaves inseridas nas operações em questão, e a apresentação do contrato 08-2013, celebrado com a CESAI. Além disso, informou que, em análise preliminar, foi verificado que os contratos assinados com a CESAI assumiram operações não previstas nas especificações operativas da empresa. A empresa encaminhou o ofício número 32, contendo algumas informações adicionais complementadas posteriormente pelo ofício número 38. Apesar disso, as informações não foram consideradas suficientes e a complementação foi solicitada pela ANAC no ofício 688. A empresa enviou mais informações por meio do ofício número 55, destacando a relevância do pedido e um rol de responsabilidades acordadas pelo integrante de sua Comissão de Segurança Operacional para a implantação de medidas mitigadoras dos riscos nas operações realizadas nas pistas homologadas. A Gerência Técnica de Normas Operacionais se manifestou pela nota técnica número 24, sendo também desfavorável ao pleito, entendendo que não é possível a operação em aeródromos não cadastrados e corroborando a tese da GTPO de que, não foram propostas medidas mitigadoras eficazes para operar naquela localidade. Após solicitação da PF junto à ANAC, a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária foi consultada, informando que,
entre aspas, entende que a utilização de aeródromos não cadastrados traz prejuízo à segurança operacional. A GTNO se manifestou novamente na nota técnica 85, concluindo que, para que a empresa possa operar nas pistas em questão, é necessário providenciar o cadastramento desses aeródromos, conforme disposto no artigo 30 da Lei 7656 de 86, desaconselhando a concessão da isenção solicitada pela empresa. Os autos foram então remetidos a esta diretoria para deliberação a respeito do pedido de isenção solicitado pela Paramazônia. Diante de uma possível dúvida quanto à competência para decidir pedidos de isenção de cumprimento de requisito, com parecer desfavorável da área técnica, a Procuradoria Federal junto à ANAC foi formalmente consultada, manifestando-se no sentido de que os atos normativos atualmente em vigor não prevêem a competência da área técnica de decidir ou arquivar precocemente, devendo haver decisão da diretoria no sentido de deferir ou indeferir os pedidos de isenção. É como voto. Desculpe, é o relatório. Obrigado, diretor. Alguma dúvida, senhores? Eu confesso que esse processo é... Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Esse é um daqueles assuntos da questão da Amazônia. É isso. Crítico. Tá? Precisa ser endereçado. Naturalmente, o que eu vejo aqui, eu não tenho dúvidas com relação a esse processo, nenhuma, porque, inclusive, se a gente inverter a ordem, ele é extremamente problemático, né? Ou seja, o cara compete para fazer uma coisa fora da regra, ganha e depois quer obter os benefícios. Mas para o mais absurdo, tudo, doutor Passo, se o senhor me permite, é ele ganhar uma licitação ou esses contratos sabendo, é mais absurdo ainda. Isto. Entende? Isto. Então, é um assunto que precisa ser enfrentado. Tá? Existem outros processos parecidos? Esse é o mais crítico em termos de operação indígena. Eu não sei quantas empresas estão nesses contratos, mas é uma questão antiga de solicitação da própria CESAI, que é essa Secretaria Especial de Segurança de Saúde Indígena, para trabalhar na regularização dessas pistas. E aí a CIA, eu lembro da CIA ter feito reuniões explicando o que deveria ser feito, qual era a forma de regularização, e eu sei que essas não foram regularizadas. Minha preocupação é um pouco assim, não tão técnica, eu acho que a discussão técnica está correta, mas também a preocupação social, né? Como que continua sendo feito esse transporte ou não. Mas eu acho que assim, eu estou entendendo que você vai tratar disso no voto. Aqui é só qualquer dúvida sobre o relatório. No relatório, a área técnica está deixando claro quais seriam os pontos. Tem pontos de forma, de fato, né? Tem requisitos para o cumprimento da isenção que não estão sendo apresentados, que estão sendo colocados aqui no item C. Tá. Nós fizemos a consulta também, nós dialogamos com as áreas, na tentativa justamente de verificar a questão social. Mas há um impacto muito grande na segurança. Né? Agora, também há, e quando a empresa participa desses contratos, ela tem conhecimento também de localidades próximas, né, que hoje são cadastradas. Mas as áreas nas quais ela quer operar, efetivamente, não tem a mínima condição, segundo a área técnica. Perfeito. Alguma outra dúvida sobre o relatório, senhores? Então, por favor, diretor, voto. Dispõe o CBA que nenhum aeródromo civil poderá ser utilizado sem estar devidamente cadastrado. Artigo 30. Os requisitos para a utilização de aeródromos estão dispostos em diversos regulamentos, em especial nos RBAC 91 e 135. O RBAC 91, item 91.102D, determina que os aeródromos devem estar registrados e aprovados para o tipo de aeronave envolvido e para a operação proposta. A ressalva para tal determinação é a operação de helicópteros em áreas de pouso eventual, decorrente de situações como operações policiais, salvamento ou de socorro médico, entre outras.
Adicionalmente, é prevista a possibilidade de operação de helicópteros em locais não homologados ou registrados como operação ocasional, sob total responsabilidade do operador e ou do piloto em comando, desde que cumpridos certos requisitos determinados no referido ato. Quanto ao RBAC 135, os aeródromos devem estar registrados ou homologados e adequados à operação proposta, considerando itens como dimensões, resistência, superfície, obstruções, iluminação, horário de função, auxílio à aproximação e meios de controle de tráfego aéreo. De acordo com a RBAC 11, que estabelece procedimentos para pedidos de isenção de cumprimento de requisitos, entre outros assuntos, o peticionário deve explanar a natureza e a extensão da isenção pretendida e a identificação completa de cada aeronave ou pessoa a ser favorecida pela isenção, assim como as razões pelas quais a isenção não afetaria a segurança das operações e ou as ações tomadas pelo peticionário para prover um nível de segurança equivalente àquele provido pelo requisito do qual a isenção é pretendida. No presente caso concreto, a área técnica, conforme já relatado, não encontrou os subsídios necessários para justificar o deferimento da isenção de operar em aeródromos não homologados, visto que as ações mitigadoras de risco propostas não foram consideradas suficientes para afastar os riscos das operações. Vale ressaltar que todas as ações propostas foram analisadas detalhadamente na nota técnica número 32. Além disso, os autos trazem algumas notas técnicas de outros processos relacionados a irregularidades cometidas pela Para-Amazônia, incluindo a suspensão da habilitação de diversos tripulantes da empresa, em que pese esta oferecer a possibilidade de realização de treinamento nas pistas, a área técnica entende que as evidências, entre aspas, colocam em xeque os registros da empresa, levantando-se dúvidas acerca da real condução dos treinamentos. Apesar de constituir medida válida, não há garantia de que os treinamentos serão realmente conduzidos a fim de tornar os tripulantes proficientes nas operações propostas. A empresa alega a ocorrência de situação de emergência para justificar o pedido de isenção de requisito técnico operacional. E esse foi o motivo que mais nos tocou. Foi por isso que nós queríamos saber de que maneira ela estava contratando com o poder público, né? Em que pese o nobre motivo do contrato firmado com os órgãos governamentais, como a FUNAI e a FUNASA, a natureza de um contrato de longo prazo retira a caracterização de uma situação de emergência ou calamidade, conforme exposto cuidadosamente pela área técnica na nota técnica 35 que aqui expus. Dessa forma, concordo com a área técnica em não ser cabível a caracterização das atividades contratuais da empresa como situações de emergência ou calamidade. O próprio contrato apensa aos autos determina ser obrigação da contratada, e aqui vale uma menção interessante. No contrato em que o poder público faz com ela, o poder público estabelece, ou seja, a administração pública estabelece, observar na prestação dos serviços e se adequar, caso necessário, às legislações aeronáuticas, indígenas, ambientais e sanitárias, assim como observar e cumprir fielmente as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica e as determinações da Agência Nacional de Aviação Civil. Veja que o próprio poder público, quando estabelece o contrato com a empresa, tem a preocupação em dizer para ela. Caberia à empresa, antes de assinar o contrato, a certificação de que todos os requisitos para a operação poderiam ser atendidos, evitando assim a operação regular. Isso porque nós entendemos que, como o objeto é público, a empresa sabe efetivamente o que vai contratar, por razão óbvia, ela deveria ter conhecimento de tudo que ela solicitou depois. Ante o exposto, diante da impossibilidade de comprovação das medidas mitigadoras eficazes para justificar o deferimento do presente pleito, da não caracterização da situação de emergência e das notas técnicas apresentadas pelas áreas específicas, voto pelo indeferimento do pedido de isenção de cumprimento dos requisitos 9102 do RBHA 91 e 135.229-A do RBAC 135, solicitado pela Para-Amazônia Táxi Aéreo Limitada. Como voto? Como votam, senhores? Eu tenho apenas uma última dúvida.
Porque foram feitas licitações, certo? Foram. São contratos, isso. E está em curso? São contratos emergenciais. Me parece que um ou dos três, ainda está, eu posso confirmar depois, mas um ou dois ainda está em... se eu não me engano, está em vigor, e todos os demais já passaram. Okay. Eu acompanho o relator. Passo. Também acompanho. De novo, minha preocupação com esse processo, mais de uma vez a gente teve contato com a Secretaria de Saúde Indígena, e da questão social com atendimento, né? Porque são pistas não regulares, mas que precisam de atendimento, tendo em vista a saúde daquela população indígena. Pistas próximas, né, dentro da região da Amazônia, nem sempre são próximas, porque ainda que estejam num raio de quilômetros razoável, a locomoção é muito difícil. Então, mas entendo que do ponto de vista técnico, e aí eu vou me fiar principalmente ao que está colocado no relatório, e aí sobre a nota técnica da SPO, eu vou ler aqui. As isenções de requisitos solicitadas pela Paramazônia são aplicáveis apenas para operações com helicópteros e operações eventuais, não sendo aplicáveis à empresa em questão, visto que esta opera com aviões do tipo monimotor e não realiza operações eventuais, e sim operações dispostas em cláusulas contratuais. O motivo alegado pela empresa, qual seja o de cumprimento de contrato, não configura um motivo razoável sob a ótica da segurança operacional, sob a perspectiva dos regulamentos que regem a operação de empresas. A empresa não estabeleceu a extensão da solicitação, o prazo da isenção, o público que se visa atender com a isenção e tampouco demonstrou medidas eficazes para mitigar os riscos das operações. E não há evidência de que a empresa está providenciando os treinamentos adequados aos seus tripulantes para que se tornem proficientes nas operações propostas. Me fiaria aqui nos dois últimos itens. Então, eu acho que, de fato, essas pistas são não regulares, tem questões, muitas vezes, de propriedade. Como vai regular, como vai regulamentar a pista, quem paga a TEFAC para poder fazer a regulamentação. Salvo engano, tinham mais de 100 pistas que estavam em situações parecidas, que atendem a comunidade indígena. Isso. E que, de fato, precisam ser regulamentadas. Ou, quando a gente diz que o aeroporto é público, ele está... público ou uma pista privada, que eles poderiam até eventualmente buscar ser pista privada, eles estão cumprindo determinados requisitos e alguém torna-se responsável por aquele aeródromo. Nesse caso, a dificuldade de se identificar a responsabilidade e as exigências que se exigiria de cada aeródromo desse. E um segundo é a preocupação com o outro lado, que é do transporte aéreo, de se garantir que ele de fato possa fazer, eventualmente até numa pista que pode não ter as características ideais, mas dado o caráter social, ela pode estar, e aí está dentro desses pontos que a SPO está colocando, ela poderia estar fazendo determinadas medidas mitigadoras, que explicassem que ele estava fazendo, de qualquer forma, atendendo aos nossos requisitos, ainda que tenha uma dificuldade de formalização da regularização da pista. Eu acho que isso poderia, eventualmente, no futuro, ser analisado de outra forma, se fossem complementados esses pontos aqui, principalmente dos pontos C e dos pontos D, da nota técnica 35, juntada no parágrafo 6 do relatório. Então, acompanho o relator, que eu acho que não temos outra opção para fazer, mas eu acho que isso pode, minha sugestão é que seja orientada a CESAI, e a CESAI, porque a CESAI já nos procurou mais de uma vez, e a empresa, de que, olha, para ter qualquer forma de isenção, precisamos de muito mais informação. Já temos a pista não é regularizada, então precisamos entender o tipo de operação que você está seguindo. Isso. Muito bem colocado, presidente, porque uma das coisas que nós estamos querendo fazer, nós não, por mais que nós pensássemos na questão social, nós não víamos saída jurídica para isso. Perfeito. Até porque o próprio poder público, a própria CESAI, quando fez o contrato, teve essa preocupação de dizer para a empresa, olha, observe e cumpra o CBA e todas as normas da Agência Nacional de Aviação Civil. O que nós estamos querendo fazer é, a partir de agora, mantermos novos contatos com a CESAI, provocarmos de maneira proativa a CESAI, para que nós possamos chegar a uma solução por isso. Porque, para quem conhece a região do Amazonas, eu conheço a região, realmente, mesmo com pistas próximas, não se resolve, mas a fundamentação, em razão da segurança aqui. Perfeito. Tá, então, aprovado o voto do relator. A proposta apenas é que sejam encaminhadas essas informações para a CESAI, para a empresa, para que tenha melhor informação para o que eles têm que solicitar para a gente mesmo. Ok?
Aprovado, senhores? Presidente, se eu for possível, só mais uma coisa. Pode. É o seguinte, todos esses processos que nós votamos aqui, eles subiram para a diretoria, a meu ver, de uma maneira com ilogicidade jurídica. Por quê? Em todo procedimento, em todo processo, quando há o cumprimento, ele só subiria a um tribunal, por exemplo, se fosse a decisão judicial for contrária ao poder público. Se ela for favorável ao poder público, não há o duplo grau obrigatório, há necessidade que o interessado provoque, né? E, no entanto, nós temos os RBACs, as resoluções votadas pela diretoria, aprovada pela diretoria, e quando a área técnica confirma não dá isenção, na verdade, o que é que ele está fazendo? Ele está cumprindo a determinação da administração. Então, neste caso, nós entendemos que, para subir para a diretoria, haveria necessidade de provocação do interessado, e não por recurso oficial. E, por isso, nós queríamos propor aqui que fosse verificado, porque nós provocamos a Procuradoria, que fosse verificada a possibilidade de a SPI fazer um estudo o mais rápido possível para que nós dessemos poderes às superintendências para que elas possam não apenas analisar, mas decidir no que diz os pedidos de isenção. Eu acho que isso vai trazer todo o ordenamento da agência para uma questão mais lógica, jurídica, porque, volto a dizer, só subirá para a diretoria aquilo em que o interessado notificado pelo indeferimento, né, tem interesse. Ou, se ela, área técnica, der a isenção, porque neste caso ela está indo contrária ao normativo já votado pela diretoria. Então eu queria a autorização dos senhores, para que nós fizéssemos com a SPI um estudo mais rápido possível para mudarmos, se for o caso, o regimento interno, para darmos essa competência às superintendências. Eu estou totalmente de acordo com o relator nesse sentido também. Obrigado. Pode? Se você quiser, à vontade. Com licença, diretores. Esse assunto subiu por mais de uma vez na Procuradoria, justamente com o espírito de tentar encontrar uma alternativa seguindo essa racionalidade, que, de fato, a manifestação pelo indeferimento ela acaba reforçando o regulamento que já está estabelecido. Isso é compreendido. No caso, há um aspecto formal no regimento e no próprio RBAC 11, que cuida do rito das isenções, que acaba criando uma limitação para que a gente confira essa prerrogativa para as áreas técnicas. Porque, a rigor, as áreas não têm uma atribuição de deliberação. Esse aqui é o ponto. No caso das isenções especificamente, a atribuição expressa é de emitir pareceres. E, a rigor, mesmo com o parecer pelo indeferimento, a diretoria colegiada poderia adotar um entendimento diverso da área técnica. Em tese, seria viável. Mas essa alternativa, isso foi colocado no meu despacho de aprovação do último parecer, ela é viável, não há nenhum limitador de ordem legal para que os senhores possam deferir essa prerrogativa para as áreas técnicas. Isso pode ser tratado tanto no próprio RBAC 11, que me parece mais oneroso, quanto no regimento interno. É uma alteração que me parece simples e viável. No regimento, nós daríamos essa competência para a superintendência, né? Exatamente. Exatamente. Aprovado, então. Doutor Passos, algum comentário sobre isso? Não? Aprovado, então. Pergunto aos senhores se há algum outro assunto diverso a ser tratado nessa reunião extraordinária. Eu tenho só um assunto, sim. Por favor. Desejar sucesso aos senhores. Obrigado. Bom, essa é a última reunião minha e do Dr. Passos, companheiro de longa luta aqui no colegiado.
A partir de agora, a gente passa a ter de novo a situação que a gente já encontrou na agência algumas vezes, uma ausência de quórum, ficaram apenas 2 diretores, o diretor Ricardo Fenelon, o diretor José Ricardo Botelho, então não terá quórum suficiente para podermos fazer as reuniões deliberativas durante um tempo incerto. Ainda que tenhamos nomes já indicados, ainda não sabemos quando esses nomes poderão entrar na agência. Já passamos por essas situações algumas vezes. A agência pode continuar tomando decisões ad referendum, mas tem sempre que ser referendado depois pelo colegiado, essas decisões para o nosso próprio regimento, elas precisam de urgência e relevância para serem tomadas, e que gera um pouco mais de dificuldade na nossa operacionalização do dia a dia. Né? A agência está preparada, sobrevive, mas louvamos para que tenhamos logo o quórum de novo recuperado. Tudo indica, se tudo der certo, o diretor José Ricardo Botelho fica como interino nos próximos dias, nas próximas semanas, até que a gente tenha de volta o quórum deliberado, os diretores indicados. Então, esperamos que a agência continue podendo tocar seu dia a dia, com a ajuda de todos os superintendentes. A gente já sabe que isso é mais do que possível e que a agência sobrevive, ainda que não seja a situação ideal. Queria só ressaltar aqui, mais uma vez, a importância disso aqui, de nós termos um colegiado para a estabilidade regulatória da agência, mesmo saindo do lado de cá da reunião, o lado de lá continua participando, novos diretores entrarão aqui e decisões precisam de tempo e de novos acertos, novos consensos para serem tomadas. Né? Essa é a beleza da agência reguladora, que dá estabilidade regulatória para todos os nossos regulados, para toda a nossa aviação civil. Uma coisa importante de ressaltar como nós passamos a fazer nossa reunião deliberativa. A reunião já era pública e a reunião já precisa de uma transparência, mas buscamos fazer um espaço que propiciasse isso de fato. Esse plenário propicia isso, que as pessoas assistam, entrem sem constrangimento, possam participar da reunião, que nós possamos estar à vontade para fazer as nossas deliberações, mas que a reunião esteja aberta e agora publicizada, sendo colocada, inclusive, no YouTube. O futuro é que a gente possa colocar ela, inclusive, ao vivo, para que todos possam assistir no mesmo momento que está acontecendo, como estamos tomando as nossas deliberações. Eu acho que essa transparência, essa abertura, essa possibilidade de participação pública fortalece as nossas reuniões, fortalece as deliberações da agência e foram construídas nos últimos anos justamente para facilitar e permitir um bom trabalho de todos nós. Queria aproveitar e agradecer aqui a Secretaria-Geral, que nos apoia na reunião, dona Ana Mota, que está há muito tempo aqui nessa função, coordenando os nossos trabalhos da deliberação, coordenando a pauta dessas reuniões. É difícil coordenar o trabalho de 4, 5 diretores, então agradecer muito a Ana, o Vitor, que nos secretariam na reunião, e toda a equipe da Secretaria-Geral. Agradecer também o Marcial, que tem feito o nosso apoio aqui nesses dias, junto da equipe da Secretaria-Geral, o Luciano, que fica na nossa cabine e tem viabilizado a filmagem, a transmissão de todas as reuniões. A gente tem mais avanços a serem feitos aí no futuro próximo. A ideia é que os servidores possam assistir a reunião em seus próprios computadores em um futuro bem próximo. Então, de parabéns todos pelo trabalho que têm feito, por terem tornado possível esse plenário, com a ajuda da SAF, da pessoal da Ascom, que torna de novo essas reuniões cada vez mais públicas. Queria agradecer pelo convívio de todos, agradecer o convívio do procurador Clésio, que está com a gente há muito tempo e nos dá muita segurança, muita maturidade para as nossas decisões. Clésio, meu obrigado pessoal por todos esses anos. Ao diretor Passos, que eu já disse que sem ele não teria sido fácil a função de ter presidido esse colegiado durante esse tempo todo. E desejar aos senhores muito boa sorte, muito bom trabalho. Fiquem com Deus e toquem nossa aviação. Grande abraço. Obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite. São 19h21 do dia 18 de março. Dou por encerrada a primeira reunião extraordinária deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil desse ano de 2016, nossa última do nosso colegiado. Tenham todos uma boa noite e um bom trabalho. Muito obrigado.